E aí, bora entender como funciona o jogo para resolver disputas legais aqui no Brasil? Pensa no processo civil como o grande manual de regras que garante que todo conflito seja resolvido de um jeito justo, organizado e, claro, sem ninguém precisar fazer justiça com as próprias mãos. Pois é, essa é a grande questão, né? Quando duas ou mais pessoas simplesmente não chegam a um acordo, o que a gente faz? Como é que a sociedade oferece uma solução que não seja na base da força? É exatamente aí que o direito processual civil entra. Basicamente, a gente pode pensar em dois caminhos. De um lado, tem a tal da autotutela, que é, no fundo, a lei da selva, a lei do mais forte. Esse caminho é proibido, pode até ser crime, é a barbárie. Agora, do outro lado, a gente tem o processo civil. Aí sim, um método todo estruturado, com regras claras, gerenciado por um terceiro imparcial, que é o Estado. Essa é a base da nossa vida em sociedade. Beleza, então vamos lá. Primeiro ponto, o conflito e as regras desse jogo. O nosso manual de instruções oficial é o Código de Processo Civil de 2015, o famoso CPC. E olha, ele é bem mais que uma listinha de procedimentos. Ele é tipo o DNA de como a justiça funciona no nosso dia a dia para resolver esses problemas. E aqui tem um ponto super importante. Esse código mais novo, ele não está preocupado só com o procedimento em si. A grande ideia é trazer o processo para perto dos nossos valores mais importantes. Aqueles que estão na Constituição, sabe? Como a dignidade da pessoa humana. O objetivo não é só resolver o problema, mas fazer isso de um jeito que respeite as pessoas e que seja bom para a sociedade como um todo. Bom, se o processo é um jogo, quem é o árbitro? É o juiz, claro. A função dele ou dela é garantir que a partida seja equilibrada, que o jogo corra liso e que todo mundo siga as regras do começo ao fim. E o artigo 8º do CPC deixa isso bem claro. Um juiz não pode simplesmente decidir como quer, ele tem que seguir princípios. Coisas como proporcionalidade, razoabilidade, para ter certeza de que as decisões sejam eficientes e, o mais importante de tudo, justas. Ele é o verdadeiro guardião do equilíbrio ali no processo. Agora, segura essa. Uma das regras de ouro para garantir que o jogo seja limpo é a proibição da decisão surpresa. Imagina só, você está num debate e do nada o mediador aponta um vencedor com base no argumento que ninguém nem tocou no assunto. Totalmente injusto, né? Pois é, no processo é a mesma coisa. O juiz não pode chegar e, decidir com base em algo que as partes não tiveram a chance de discutir. Bom, mas como quase tudo no direito, tem exceção, né? Em casos super urgentes, tipo, quando um direito pode se perder para sempre se demorar muito, aí o juiz pode dar uma decisão logo de cara e só depois ouvir o outro lado. Mas isso é exceção da exceção, só em casos muito, muito específicos mesmo. Muito bem, já falamos do juiz, que é o árbitro. Agora, e os jogadores? Quem são as partes? Quem pode entrar nesse campo para jogar e o que precisa para participar? O legal de ver isso aqui é a simplificação que aconteceu. O código antigo era mais chato, mais burocrático, tinha uma etapa a mais que podia matar o processo antes mesmo de discutir o que realmente interessava. Aí veio o código de 2015 e tirou essa barreira. Isso simplificou o acesso à justiça e fez o foco ser no que importa, o mérito da questão. Então, o que a gente tem hoje? Basicamente, duas condições essenciais. Primeiro, o interesse de agir. Ou seja, o processo tem que ser necessário, não dá para cobrar uma dívida que nem venceu ainda, por exemplo, e tem que ser o caminho certo. Não se usa uma ação de despejo para cobrar um empréstimo, sabe? E segundo, a legitimidade. Quem está processando e quem está sendo processado precisam ser as pessoas certas, as titulares daquele direito em discussão. E essa parte aqui é genial. O Código Novo sacou que as partes não são só peças passivas no tabuleiro. Elas podem, em certos casos, negociar e customizar algumas regras do seu próprio processo. Tipo mudar prazos, combinar quem tem qual responsabilidade. Isso dá muito mais autonomia e deixa tudo mais eficiente. Beleza, o jogo está rolando. Mas e aí? Como é que ele acaba? Quais são os caminhos para chegar numa solução? Porque não existe um jeito só de resolver um conflito, não? Essa tabela aqui resume as opções de um jeito bem visual. A gente vai desde a autotutela, que já vimos que é proibida, até a autocomposição, que é quando as próprias partes chegam num acordo. E isso é super incentivado hoje em dia. E claro, tem a arbitragem e a jurisdição, que é quando um terceiro entra para decidir a parada. A arbitragem é um caso que vale a pena a gente olhar mais de perto. Pensa assim, duas empresas gigantes estão brigando por causa de um contrato de construção super complexo. Em vez de ir para a justiça comum, que pode demorar uma vida, elas escolhem um árbitro, que é um especialista no assunto. A decisão dele, que sai bem mais rápido e é super técnica, tem exatamente a mesma força de uma sentença de um juiz. É uma alternativa que está crescendo muito. Ok, chegamos ao final do jogo. Temos um resultado.
E agora, como a gente garante que esse resultado seja respeitado e que as regras não mudem de uma hora para outra, criando uma insegurança geral? Para responder isso, a gente entra num conceito um pouquinho mais complexo, mas que é fundamental, a tal da modulação de efeitos. Imagina o seguinte, durante décadas, os tribunais disseram que um certo imposto não precisava ser pago. Beleza, milhares de empresas baseadas nisso não pagaram. Aí, de repente, um tribunal superior vira o jogo e fala, opa, mudamos de ideia, esse imposto tem que pagar sim. Pensa no caos. A modulação de efeitos permite que o tribunal diga, calma, essa regra nova só vale daqui para frente. Isso protege quem agiu de boa fé seguindo a regra antiga. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como funciona. A modulação, no fim das contas, é uma ferramenta para dar segurança jurídica. O tribunal está basicamente falando, olha, a regra mudou, mas para não criar uma injustiça com quem confiou no sistema, a gente aplica a nova regra só daqui para frente. É uma proteção à confiança de todo mundo no sistema. E para a gente fechar, tem um último equilíbrio importante. Legalidade contra equidade. A regra geral é bem clara, o juiz tem que seguir a lei, ponto. Mas, em situações muito específicas e só quando a própria lei permite, ele pode julgar por equidade. O que é isso? É buscar a solução mais justa para aquele caso específico, mesmo que tenha que dar uma pequena desviada do que está escrito na lei ao pé da letra. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O processo civil é esse sistema complexo que vive tentando encontrar um equilíbrio entre ter regras fixas, previsíveis, e a necessidade de fazer justiça em cada caso concreto. É essa busca constante que faz o direito ser algo tão fascinante, não é mesmo?